Bem-vindos ao Rotas Sagradas. E hoje vamos adentrar um dos locais mais sagrados e controversos da cristandade, a Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Imagine caminhar pelas pedras milenares onde, segundo a tradição cristã, Jesus Cristo foi crucificado, morreu e ressuscitou. Um lugar onde a fé se mistura com a história, onde peregrinos choram de emoção e onde antigas rivalidades entre diferentes denominações cristãs ainda ecoam pelos corredores sagrados. Prepare-se para uma jornada através de quase 2000 anos de história, arquitetura extraordinária, lendas misteriosas e episódios que vão desde o sublime ao macabro. Nossa história começa no ano 30 d.C., quando Jesus de Nazaré foi condenado à morte. O local da crucificação, conhecido como Gólgota ou Calvário, que significa lugar da caveira, ficava do lado de fora das muralhas de Jerusalém da época. Segundo os evangelhos, após a crucificação, o corpo de Jesus foi depositado em um sepulcro novo, escavado na rocha por José de Arimateia. Era um túmulo típico da época, uma câmara mortuária precedida por uma antecâmara selada por uma pesada pedra circular. Mas como este local sagrado foi redescoberto? Aqui entra uma das figuras mais fascinantes da história cristã, Helena, mãe do imperador Constantino. Em 326 d.C., aos 80 anos de idade, esta mulher extraordinária empreendeu uma peregrinação à Terra Santa. Helena não era apenas uma devota, ela tinha uma missão: encontrar os locais exatos da paixão de Cristo. A lenda conta que Helena, guiada por visões divinas e pelo testemunho de cristãos locais, identificou uma colina onde os romanos haviam construído um templo a Vênus. Intuindo que os pagãos frequentemente construíam seus templos sobre locais sagrados cristãos para profaná-los, ela ordenou escavações. O que aconteceu a seguir beira o sobrenatural. As escavações revelaram não apenas um túmulo vazio escavado na rocha, mas também 3 cruzes de madeira. Mas qual seria a cruz de Cristo? A tradição relata que Helena fez um teste macabro. Uma mulher gravemente enferma foi levada para tocar cada cruz. Ao tocar a terceira, ela foi instantaneamente curada. A Vera Cruz, a verdadeira cruz de Cristo, havia sido encontrada. Constantino, impressionado com as descobertas de sua mãe, ordenou a construção da mais grandiosa igreja da cristandade. A Basílica do Santo Sepulcro, inaugurada em 335 d.C., era uma obra de engenharia revolucionária. A igreja original era, na verdade, um complexo de edifícios, uma grande basílica, um átrio com colunas e uma rotunda, o Anastasis, construída especificamente ao redor do túmulo de Cristo. Imagine a ousadia arquitetônica: construir uma igreja circular ao redor de uma tumba, transformando-a no coração pulsante da estrutura. Mas a história deste local sagrado é também uma história de destruição e renascimento. Em 614 d.C., os persas saquearam Jerusalém e danificaram gravemente a igreja. Posteriormente, em 1009, o califa Fatímida al-Hakim bi-Amr Allah ordenou a destruição quase completa do complexo. Por que tamanha fúria contra estas pedras sagradas? Al-Hakim, considerado louco por muitos historiadores, via no cristianismo uma ameaça ao seu poder. A destruição foi tão sistemática que até mesmo o sepulcro foi parcialmente demolido. A igreja que vemos hoje é em grande parte fruto da reconstrução realizada pelos cruzados entre 1114 e 1170. Estes guerreiros peregrinos criaram uma obra-prima da arquitetura românica, unificando todos os locais sagrados sob um mesmo teto. A fachada atual, com seus 2 níveis de arcos e ornamentações elaboradas,
reflete o estilo arquitetônico dos cruzados. Observe os detalhes. Cada pedra conta uma história de devoção, poder e conflito. Aqui temos um dos aspectos mais fascinantes e paradoxais da Igreja do Santo Sepulcro. Suas chaves estão nas mãos de duas famílias muçulmanas há mais de 800 anos. As famílias Joudeh al-Ghudia e Nuseibeh são os guardiões muçulmanos do local mais sagrado do cristianismo. Todos os dias, desde o século XII, um membro da família Joudeh traz as chaves para abrir a igreja, enquanto a família Nuseibeh é responsável pela segurança da entrada. Esta tradição peculiar nasceu de uma necessidade prática. As diferentes denominações cristãs, católicos romanos, ortodoxos gregos, ortodoxos armênios, coptas, sírios e etíopes, viviam em constante conflito pela custódia dos locais sagrados. Saladino, o lendário líder muçulmano que reconquistou Jerusalém em 1187, encontrou uma solução diplomática genial: confiar as chaves a famílias muçulmanas neutras. Assim, nenhuma denominação cristã teria vantagem sobre as outras. É uma honra que transcende religião, disse uma vez Adib Joudeh, atual portador das chaves. Protegemos não apenas um edifício, mas a fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. Esta tradição sobreviveu a impérios, guerras mundiais e à criação do Estado de Israel, mantendo-se como um símbolo único de convivência entre diferentes credos. Mas nem tudo é harmonia nos corredores sagrados do Santo Sepulcro. A igreja é palco de uma das rivalidades religiosas mais antigas e intensas do mundo cristão. 6 denominações cristãs dividem a custódia da igreja. Os ortodoxos gregos controlam a maior parte, incluindo o sepulcro. Os católicos romanos administram várias capelas. Os ortodoxos armênios possuem importantes espaços. E os coptas, sírios ortodoxos e etíopes ocupam áreas menores. Em 1757, o sultão otomano Osman III, cansado dos constantes conflitos entre os cristãos, estabeleceu o status quo, um decreto que definia exatamente quais espaços, rituais e horários pertenciam a cada denominação. Este documento de 250 anos ainda governa a vida na igreja hoje. Cada centímetro é mapeado, cada ritual é cronometrado, cada movimento é cuidadosamente vigiado. Uma cadeira movida alguns centímetros pode causar um incidente diplomático internacional. Os conflitos, às vezes, ultrapassam o verbal. Em 2008, uma briga entre monges gregos ortodoxos e armênios resultou em feridos e intervenção policial. O motivo? Um monge armênio havia se posicionado em um local não autorizado durante uma procissão. Em 2004, durante os preparativos para a Páscoa Ortodoxa, uma porta deixada aberta pelos franciscanos no território copta causou uma batalha campal entre monges. A polícia israelense teve que usar spray de pimenta para separar os religiosos. Um dos símbolos mais curiosos dessas rivalidades é a escada imóvel, uma escada de madeira apoiada na fachada da igreja desde o século XVIII. Ninguém pode movê-la porque isso violaria o status quo. Ela permanece lá, imóvel, como um monumento silencioso às divisões cristãs. É irônico, observou um peregrino, que o local da ressurreição seja também palco de tantas mortes simbólicas da caridade cristã. Todo ano, no Sábado Santo Ortodoxo, milhares de fiéis se reúnem na Igreja do Santo Sepulcro para testemunhar um dos fenômenos mais controversos do cristianismo: o milagre do fogo sagrado. O patriarca ortodoxo grego entra sozinho no edículo do Santo Sepulcro e, segundo a tradição, recebe milagrosamente fogo divino que não queima. Este fogo é então distribuído aos fiéis, que acreditam possuir propriedades sobrenaturais.
Céticos apontam para possibilidades de truques, mas milhões de ortodoxos ao redor do mundo aguardam ansiosamente este momento todos os anos. Em 2005, quando o fogo atrasou, multidões em Jerusalém entraram em pânico, temendo que fosse um sinal do fim dos tempos. Outro fenômeno relatado por peregrinos é o suor, ou lágrimas, da Pedra da Unção, a laje de mármore onde, segundo a tradição, o corpo de Jesus foi preparado para o sepultamento. Fiéis reportam ter visto gotas de líquido escorrendo da pedra, interpretadas como lágrimas divinas. Análises científicas sugerem condensação natural, mas para os crentes é mais uma manifestação do sagrado. Engenheiros que trabalham na restauração da igreja relatam fenômenos inexplicáveis, rachaduras que se fecham sozinhas, pedras que se reposicionam durante a noite, estruturas que permanecem estáveis contra todas as leis da física. Trabalhei em catedrais por 40 anos, disse um arquiteto italiano. Mas aqui, as pedras parecem ter vida própria. A Igreja do Santo Sepulcro é mais que pedra e argamassa. É um microcosmo da experiência humana diante do sagrado. Aqui se encontram fé e ceticismo, devoção e conflito, tradição e modernidade. Para uns, é o lugar mais sagrado da terra, onde Deus se fez homem e venceu a morte. Para outros, é um fascinante sítio arqueológico que guarda segredos de 2 milênios. Para todos, é um testemunho da capacidade humana de criar, destruir e recriar em nome daquilo em que acreditamos. Seja você cristão, muçulmano, judeu ou agnóstico, a Igreja do Santo Sepulcro o convida a refletir sobre os mistérios que transcendem nossa compreensão. Nas palavras gravadas em uma de suas colunas antigas: aqui o Eterno tocou o temporal. Jerusalém aguarda os peregrinos modernos, não apenas aqueles em busca da fé, mas todos que desejam testemunhar onde a história e a eternidade se encontram. Na próxima vez que estiver em Jerusalém, reserve algumas horas para sentar em silêncio no Santo Sepulcro. Talvez você não veja milagres, mas certamente sentirá o peso de 2000 anos de esperança humana. Este foi mais um episódio do Rotas Sagradas. Continue conosco nesta jornada pelos lugares onde o sagrado ainda pulsa no mundo moderno.